que eu vou gravar a aula aqui. Tá, pessoal? Então, o projeto da adutora por gravidade é basicamente isso. Como são diâmetros grandes, tá? Diâmetros de 400, 500, 600 milímetros, tá? Principalmente as adutoras de água bruta, vale a pena se tu conseguir diminuir um pouquinho esse diâmetro. Só que tu não tem como comprar comercialmente o diâmetro que tu quer. Ou tu vai comprar, por exemplo, 500 ou 550. Tu não vai ter intermediário. Não tem como fabricar isso aí. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer é avaliar se vale a pena começar com um diâmetro maior e depois reduzir para um menor. Tá? Isso em função da perda de carga, em função da altura do desnível geométrico que tu tem disponível. Tá? É basicamente esse cálculo. É um cálculo que não é tão simples. Tá? Ele tem um passo a passo que não é complexo, mas tem que tomar certos cuidados. Mas ele te traz essa vantagem, então. Então, é assim que se dimensiona a adutora, uma adutora que funciona sob pressão, né, mas por gravidade, com a gravidade a favor, ou seja, vai de um reservatório maior para um reservatório mais alto para um reservatório mais baixo, por exemplo. Ok, pessoal? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Esse passo a passo, na aula passada, se não me engano, eu cheguei a fazer ele com vocês, sem resolver o exercício. Agora nós vamos fazer resolvendo o exercício. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Vou abrir aqui para vocês. Está aparecendo a apresentação para vocês? Sim. Beleza, obrigado, Adriano. Estou botando o modo apresentação aqui. Então, tudo isso nós vimos na última aula, tá? Aqui está o passo a passo que eu comentei com vocês. Vamos fazer um exercício aqui. Aqui, ó. Então, vocês têm aqui, ó, a adutora por gravidade, tá? Uma adutora de água tratada está sendo projetada para interligar dois reservatórios, tendo o primeiro uma cota de 750 metros, o segundo uma cota de 705. Aqui está a questão dele ser por gravidade. Se ela fosse por recalque, seria o contrário. Ele estaria indo do 705 para o 750. Tá? Aqui a água está descendo o morro. Então é por gravidade, certo? A adutora funcionará por gravidade e transportará uma vazão de 0,15 metros cúbicos por segundo. Tá? É uma vazão que não é tão grande assim. Okay? Também não é tão pequena. Isso aí dá 150 litros por segundo. Tá? Para vocês terem uma ideia, a estação aqui de Caxias, o Parque da Imprensa, opera com uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Ou seja, 7 vezes maior que essa. Tá? E ela tem uma extensão de 3 quilômetros. O material a ser adotado é o PVC, devendo ser adotado um desgaste de 20 anos. Que é isso aí para a gente saber o coeficiente de rugosidade de Rasio-Williams. Então, nós vamos dimensionar essa adutora. Tá? Ali embaixo, em vermelho, já está a resposta. Tá? Mas a gente vai fazer o que nós temos que determinar. Se vão ser dois diâmetros diferentes, se vai ser um diâmetro só, e se esse diâmetro, sendo dois diâmetros, qual o comprimento de cada um, totalizando os 3 quilômetros. Ok? Vamos colar aqui uma informação só. Vamos ver qual é o coeficiente que foi adotado. Não está aqui a resposta. Nós vamos ter que resolver isso aqui. Não está aqui na apresentação. Tá? Então, nós vamos fazer o exercício 1 e depois fica o 2 para vocês fazerem. E aí, pessoal? Então, qual é Beleza. Primeira coisa só que eu tenho que ver qual é o coeficiente esse para 20 anos de PVC. Vamos descobrir isso aí.
Pessoal, eu vou mostrar o cálculo aqui para vocês, mas a ideia... Deixa eu ver se... Ah, tem aqui no Excel. Eu vou mostrar o passo a passo de um outro exercício e nós vamos resolver esse juntos. O que está aparecendo para vocês, pessoal? Usa o slide, prof, exercício 1. Está no slide ainda? Tá. Beleza. Então vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu abrir aqui. O coeficiente utilizado. 132,5. Tá, pessoal? O coeficiente de rugosidade, eu não vou pesquisar agora, então por isso eu ficou lá, é 132,5. Tá? PVC 20 anos. Às vezes varia dependendo da literatura, tá? Então pode anotar ali o coeficiente de rugosidade, que era uma informação que não estava explícita ali. Qual o coeficiente? Repete aí, professor. O coeficiente que a gente vai adotar é 132,5. Ok? Eu vou abrir um passo a passo de um outro exercício, porque aquele está resolvido em Excel. Então, é só para mostrar o passo a passo para vocês. Os valores não estão corretos, tá? A ideia é que vocês sigam. Eu quero que vocês façam aí o exercício comigo. Ok? Que é um raciocínio hidráulico bem interessante. Está aparecendo para vocês aqui o PDF agora de um exercício resolvido? Sim, prof. Tá. Então, aqui mostra aquele mesmo passo a passo da apresentação, mas eu vou deixar na apresentação agora. Tá? Então, por favor, anotem os valores aí que vocês vão me ajudar, pessoal. Uma adutora com comprimento de 3 km, vazão de 0,15 metros cúbicos por segundo, desnível de 750 para 705, tá? E o coeficiente 132,5 ali, porque é para o PVC com 20 anos de desgaste. Ok? Agora vamos seguir o passo a passo aqui na apresentação mesmo. Prof, se importa de voltar lá no exercício só para terminar de copiar os dados? Não, já volto. Obrigada. Provavelmente, pessoal, eu não vou conseguir terminar o exercício até cair o Zoom. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutos quando terminar o Zoom, e vocês vão fazendo, tá? Aí depois de 5 minutos a gente volta e vê o que vocês conseguiram. A ideia é que vocês tentem fazer, eu vou só ajudando aqui. Conseguiu anotar tudo? Feito, prof. Obrigada. Beleza, vamos lá. Tá mudando as telas para vocês? Tudo certinho? Tudo certinho. Tá, então o primeiro passo está aqui, ó, pessoal. Vocês têm disponível um ΔG, que é o desnível geométrico, de 45 metros, correto? De 750 para 705, isso? Isso. Então, vocês têm de energia potencial 45 metros, entendam isso? Essa energia disponível que vocês têm. Essa energia só vai se perder de um único jeito, através da perda de carga no escoamento. A vazão é constante,
não tem outras, olhando para Bernoulli, não tem outras questões ali envolvidas, é apenas a perda de carga. Tá? Então, tu tem um desnível geométrico favorável, de 45 metros, e tu vai poder ter uma perda de carga equivalente a isso, que é aquele JI ali. Como é que eu calculo isso? Essa perda de carga é a rugosidade da tubulação? Alguma coisa? Isso. A perda de carga que a gente viu para redes também tem relação com isso. É dada pelo coeficiente Rasey-Williams. Tá? A perda de carga, imagina um líquido escoando por um canal, por um tubo, no nosso caso, por um tubo fechado, que está sob pressão. Né? Ele, ao escoar, ele tem uma energia ali que faz ele escoar, senão ele não escoaria. Essa energia pode ser a própria gravidade, pode ser uma bomba, e durante esse escoamento ele gera uma perda de carga, que é exatamente o atrito do líquido escoando nas paredes do tubo. Tá? E essa perda de carga é que pode prejudicar o teu escoamento. Por exemplo, lembro que na norma de água fala que a pressão mínima é 10 metros por coluna d'água, ou 100 kPa. E isso para a dinâmica. Por que para a dinâmica? Porque tu tem uma estática, tu tem uma dinâmica que é menor, porque tu tem o desconto da perda de carga. Tá? Então, a perda de carga é exatamente isso. É o atrito gerado no escoamento da água junto às paredes da tubulação, tá? E pelo próprio escoamento ser, lembram de Reynolds, ser turbulento, gera essa perda de carga. Há uma perda de energia ali. Eu vou inventar essa perda de carga inicialmente. Eu vou dizer assim, ó, que a minha perda de carga ideal, qual seria a minha perda de carga ideal para a minha adutora por gravidade? Seria uma perda de carga tal que para o comprimento, no nosso caso, de 3.000 metros, tá? de 3 quilômetros, né? Gerasse um ΔG, gerasse uma perda de carga total de 45 metros, que é o que a gente tem disponível. Tá? Eu estaria tendo a adutora mais econômica possível, com o menor diâmetro possível. Entenderam isso? Eu não posso ter uma perda de carga maior que essa, senão o escoamento vai dar problema. E se eu tiver menor que essa, é porque o meu diâmetro é maior do que eu preciso. Tá? Eu não preciso chegar lá com pressão, eu estou levando de um reservatório para outro. Então, a minha perda de carga ideal seria o quê? Seria o desnível geométrico, 45 metros, dividido pelo comprimento da minha rede, tá? 3.000 metros. Então, calcule aí, 45 dividido por 3.000. 0,015. Isso, anotem aí, por favor. Tá? Vocês vão anotar, pessoal, eu não estou anotando aqui. Depois a gente cola no final lá no Excel. Olha só, ali ainda tem uma observação ali no asterisco. Diz assim que para adutoras com comprimento maior que 5.000 vezes o diâmetro, não se considera as perdas localizadas. Quem fez, por exemplo, instalações prediais comigo, ou quem já fez a cadeira de instalações prediais, lembram lá que tinha aqueles comprimento equivalente, que é exatamente a perda de carga gerada na curva, no registro, no T. Nós aqui em abastecimento público, a gente não leva isso em consideração, tá, pessoal? Porque é muito pequeno em relação aos comprimentos. Então, a perda de carga linear, a perda de carga ao longo do comprimento do tubo, é muito maior do que a perda de carga que a perda de carga gerada singular nas conexões, tá? Olha ali diz o seguinte, que se o comprimento for 5.000 vezes maior o diâmetro, não precisa considerar a perda de carga. Vamos fazer um teste, a gente não sabe ainda o nosso diâmetro, tá? Mas a gente vai vamos considerar a velocidade, vamos ver qual é a velocidade máxima que a norma recomenda para adutoras. Acho que é 3 metros por segundo, deixa eu ver. O que diz? Me lembro se a norma de adutoras tem. A antiga de redes de água tinha. Aqui acho que não vai ter. Vamos considerar, pessoal, uma velocidade para calcular um diâmetro inicial só para o nosso cálculo, põe uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Ok? Vocês têm a vazão. A vazão é 0,15 metros cúbicos por segundo, né? Considere uma velocidade de 2,5 metros por segundo. E aí apliquem a equação da continuidade.
para verificar que diâmetro resulta. Entenderam o que eu pedi, pessoal? Não, prof, desculpa. Pode Não, repetir? desculpa, isso não está apresentado ali. Eu estou pedindo para a gente ter uma estimativa inicial de diâmetro, tá? A gente vai estabelecer uma velocidade. Normalmente, a velocidade máxima vai ficar entre 2 e 3 metros por segundo, um pouquinho menos, talvez. Vamos pegar uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Tá? E aí vamos aplicar a equação da continuidade. No exercício, qual é a vazão de projeto? É 0,15 metros cúbicos por segundo, isso? Isso. Tá, então calcule assim, ó. Equação da continuidade. Lembram? Vazão, que vá, né? Vazão é igual a velocidade vezes área. Nós temos a velocidade e temos a vazão, então a gente isola a área. A área é igual a vazão dividido pela velocidade. Tá? Calculem isso. A vazão é 0,15. A velocidade, 2,5 metros cúbicos, 2,5 metros por segundo. Então, isso vai te dar metros quadrados. Faça um 0,15 dividido por 2,5. Alguém conseguiu? Vai dar 0,06? Isso, 0,15 dividido por 2,5. Perfeito. 0,6? Isso. Tá. Isso. 0,06, isso? Isso aí. Tá. Então, isso aí é em metros quadrados. Isso é a seção do nosso tubo. Aí vocês sabem que a área da tubo é circular, então πd ao quadrado, né, é igual a esse 0,06 aí. Então, agora calcule o diâmetro. É só πd ao quadrado sobre 4, né? Então, vocês têm que multiplicar o 0,06 por 4, dividir pelo π e tirar a raiz disso. Aí vocês acham o diâmetro. Isso vai dar em metros, tá, pessoal? Conseguiram calcular? É 0,06. Para mim deu 0,27. Tá. Então deu 0,27. Isso aí eu só fiz para ver aquela questão do L ali, tá? Olha aqui, ó, 0,27 multiplica por 5.000. Isso vai dar deu 1.382 arredondando. Tá, então o nosso comprimento L é 3.000. 3.000 é maior que esses 1.000 e pouco, certo? Certo. Eu vejo que a gente não precisa considerar as perdas de cargas localizadas, tá? A gente fez uma estimativa de tá, entendi. mas o nosso diâmetro vai dar mais ou menos isso, provavelmente, tá? Pessoal, agora vamos continuar o nosso cálculo aqui, ó. A gente já calculou uma perda de carga singular teórica, o JI. Vocês já calcularam isso, ao dividir 45 por 3.000, certo? Deu 0,15, né, se eu não me engano, 0,015, alguma coisa assim. Quanto, prof? Alguém calculou? Ou 45 por 3.000 deu 0,015. 0,015, acho que é isso. 0,015, isso. Tá. Agora, olha o passo 2 ali. Agora vocês têm o JI, ok? Vocês têm o Q, vocês têm o C, que é o coeficiente de rugosidade, e não tem o diâmetro, o DI ali, tá? Isso está faltando para vocês, o diâmetro teórico. Então, agora vocês vão ter que calcular esse diâmetro teórico. A única dificuldade que quem não tem HP com Solve vai ter que isolar isso aí, tá, pessoal? Vamos fazer junto? Vamos estudar um pouquinho de matemática aqui, ó. Vocês têm o JI. O JI é 0,015. Vocês têm a vazão, que é 0,15 também. Vocês têm o C, que é 132,5. Falta o diâmetro. Então, a gente precisa isolar o diâmetro, tá?
Certo. Sabem fazer isso? Vamos ver se dá certo, prof. Peraí. Vamos fazer assim, ó. O DI elevado a 4,87 igual. Quanto é o diâmetro, professor? O diâmetro a gente vai calcular agora. Ah, tá. Olha aqui, ó. O nosso problema aqui é que essa equação ela está com o JI isolado. E a gente tem, na realidade, a gente precisa isolar o DI. Tá? A gente precisa isolar o diâmetro. Tá? Eu acho que até eu tenho no material que eu passei de redes o diâmetro isolado, mas vamos calcular. Vamos fazer esse cálculo aqui. Ó. Vamos fazer a matemática disso. Pegue esse de DI elevado a 4,87 e coloquem lá no lugar do JI. Passem para o outro lado, então, multiplicando, certo? DI na 4,87 é igual a 10,64 vezes Q na 1,85 vezes C na menos 1,85 vezes JI na menos 1. Tá? Porque ele vai passar dividindo. Vamos fazer o passo a passo aí. Agora vocês vão pegar o 4,87 do DI e passar para o outro lado. Então, vai ser 10,64 raiz de 4,87, ou elevado a 1 sobre 4,87, né? Q na 1,85 dividido por 4,87, C na 1,85 dividido por 4,87 e JI na menos 1,1 sobre 4,87. Tranquilo? É matemática pura. Quem tem HP, joga no Solve. Pode deixar ali como está a equação. Quem não tem HP tem que isolar o DI. Vou fazer o seguinte. Estão com dificuldade, está conseguindo, pessoal? Peraí, prof. Estou calculando. Isso, Calma aí, tem que se fazer no quiserem, braço. anotem no papel para não se perder. Tá? Deixa eu mostrar aqui no Word para vocês, enquanto vocês vão calculando aí. Eu tenho, não vou chamar de, bom, DI, DI. Não, na 4,87. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Igual a 10,64 vezes... Prof, Oi? a gente não está vendo o Word, tá? Acho que o senhor está desculpa. compartilhando o PowerPoint, não o Word. Quanto que tem que dar? Deixa eu ver aqui o resultado. 0,29. Tá, fechou. Conseguiu? Sim. Alguém está com dúvida, pessoal? Entender isso? Deixa eu compartilhar aqui o... Olha aqui, vezes Q na elevado a 1,85, vezes C na menos 1,85, vezes J na menos 1.
Tá, pessoal? Eu isolei o DI aqui na 4,87. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar todos os coeficientes. Esse aqui vai ser elevado na 1 dividido por 4,87. Opa. Isso. Aí eu tiro 4,87 daqui, tá? Pronto, agora você consegue resolver. Porque é 10,64 elevado a 1 sobre 4,87. A vazão, que é 0,15, elevado a 1 sobre 85 dividido por 4,87. O C, que é 132,5, elevado a menos 1,85 na 4,80 dividido por 4,87. E o J, que é o JI, que a gente calculou antes, que acho que é 0,015 ou 0,15, elevado a menos 1,487. Aí vocês vão achar o diâmetro teórico. Está aparecendo a apresentação de novo? Sim, prof. Tá? Então, acharam o diâmetro de 0,29? Pessoal, alguém teve... Vamos fazer a pergunta diferente. Alguém não conseguiu achar? Eu consegui, prof. Tá, obrigado, Natália. Alguém teve dificuldade em achar? Ficou com dúvida? Tá. Por enquanto, tudo certo. Tudo certo? Tá. O que nós fizemos aqui? A gente tinha um desnível geométrico. A gente inventou inventamos uma perda de carga unitária ideal, que seria a perda de carga máxima que poderia ter na nossa adutora, que é 45 dividido por 3.000. Aplicamos isso na fórmula de Rasey-Williams. Como a gente tem a vazão, como a gente tem o material que dá o coeficiente, e aí a gente pode calcular o diâmetro. Esse é o diâmetro teórico, 0,29 metros. Tá? 290. Pessoal, vocês vão lá em PVC, vocês vão lá na Tigre comprar. Que diâmetro você acha que a Tigre vai oferecer para vocês? 290? Hein, pessoal? Você acha que eles vão ter diâmetro 290? Eles vão oferecer para vocês o 300, certo? Certo, prof. Aí, então, a gente vai ver se vale a pena usar somente o 300 ou usar o 300 e o 250. Essa é a questão. Se a gente usar todo o 300, o que vai acontecer? A nossa perda de carga vai ser menor. A gente tem 45 metros de desnível e vai gastar 30. Ah, então tá ótimo. Hidraulicamente está perfeito, resolvemos o problema. Só que a gente tem um custo mais alto de implantação, é bem mais caro botar só 300 milímetros, a gente pode usar 250, ok? Isso aí numa adutora desse comprimento de 3 km, isso pode significar um valor bem alto, mais de 1 milhão de diferença, tá? Então, vale a pena a gente avaliar, temos que avaliar se vale a pena usar 2 diâmetros, tá? Seria 300, parte do trecho 300 e parte 250, ok? Como é que a gente vê se vale a pena? A gente vai calcular a perda de carga agora, o JC, para o diâmetro de 300 milímetros. É isso que vocês vão fazer agora. Tá? O JC é a perda de carga gerada pelo diâmetro comercialmente superior. Tá? É o primeiro diâmetro acima do 290, que é o que a gente tem disponível no mercado, que é 300. Então, calculem lá, ó. JC, agora tu quer saber o JC, agora tu não precisa isolar, mudar nada, é só aplicar a fórmula ali. 10,64
vezes a vazão, que é 0,15, dividido por 132,5 elevado a 1,85, vezes 0,3, que entra com diâmetro em metros, né? Elevado a 4,87. Ok? Calculem esse, Ok. esse JC, essa perda de carga unitária, tem que dar bem menor, tem que dar menor, não bem menor, tem que dar menor do que a perda de carga gerada pelo diâmetro ideal. Tá? Aqui a gente tem a gente vai ter uma perda de carga total menor, tá? E aí, pessoal, conseguiram calcular? Vocês entenderam o cálculo? Para calcular esse JC, é só pegar essa fórmula que está aparecendo aqui para vocês, botar aqui a vazão 0,15, o C 132,5 e o diâmetro 0,3. Sim, professor, aumenta um pouquinho. Está aparecendo a apresentação para vocês? Tá aparecendo a apresentação. Sim, professor. Beleza, obrigado. Pessoal, vai terminar o tempo. Nós vamos, eu só vou pedir uns 2 minutinhos só para mim gravar, que eu estou gravando, aí ele leva um tempinho para salvar o arquivo, mas nós já vamos continuar, tá? Eu ia fazer um intervalo, mas não acho que o momento é adequado. Vamos fazer intervalo no próximo, nos próximos 40 minutos. Aí. Tá. Quanto que era para dar, prof? Oi? Quanto que era o resultado? O JC deve dar 0,0132. 13. Isso, 133. Isso. Aí. Tá. Tá, o que você pode fazer agora é multiplicar isso por 3.000 e vocês vão achar o desnível geométrico para o diâmetro de 300. Qual seria essa perda de carga gerada em metros aí, a perda de carga total? É só multiplicar esse valor. 39,8. Oi? 39,8.